Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa correção que o Bitcoin está fazendo de ontem para hoje. O Bitcoin perdeu o nível de suporte que eu venho monitorando com vocês, altcoins despencaram. Vamos entender o que está fazendo com que o preço tenha essa queda significativa, não só o preço do Bitcoin, só que as altcoins caem muito mais. Bom, pessoal, eu já venho compartilhando já há algumas semanas essa minha expectativa, essa maior probabilidade de uma correção de mercado. Obviamente, é sempre mais difícil mapear quando uma correção vai acontecer. Então, eu acabei ficando aí as últimas 2 semanas, né, compartilhando que o preço do Bitcoin poderia corrigir caso não conseguisse manter alguns níveis de suportes e enquanto não conseguisse romper níveis de resistência. Isso acabou se concretizando, isso puxou todo o mercado para baixo, teve altcoins que chegaram a cair mais de 30%, então é importante a gente atualizar as possibilidades. Bom, espero que você não tenha sido pego de surpresa, afinal, eu já estava aí 2 semanas compartilhando a respeito dessas possibilidades, ok? Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, para que o YouTube entregue esse meu vídeo para mais pessoas. Te convido também para o meu grupo gratuito no Telegram, Panorama Bruno Cripto, aonde eu entrego ali insights, conteúdos, algumas análises específicas somente para quem está dentro desse grupo, ok? Bom, cenário macroeconômico e geopolítico se intensificou nessa semana. O macroeconômico se intensificou devido aos dados de inflação, inflação ao consumidor e inflação ao produtor, que vieram acima da expectativa. Dirigentes do Fed começaram a precificar, a comentar, aliás, né, em seus depoimentos, que aconteceram também durante a semana depois da divulgação desses dados, de que não tem pressa para cortes na taxa de juros, que os juros devem permanecer nesse nível mais restritivo por mais tempo. E o mercado passou a precificar lá na ferramenta da CME, né, o CME Watch, onde você encontra as apostas em relação à decisão de juros, as próximas políticas monetárias, tá? As próximas decisões de políticas monetárias. E com isso, o mercado passou a esperar, na verdade, corte somente para a partir de julho. Começou até a se falar em corte somente para o ano que vem. Então, isso traz uma aversão a risco. Nós vimos o índice do dólar, acho que na quinta-feira eu compartilhei sobre isso com vocês, o índice do dólar subindo, S&P corrigindo e o dólar também frente ao real, aqui também fazendo uma forte valorização, né? O que isso sinaliza? Um menor apetite a risco dos mercados, dos investidores. Por quê? Porque juros sendo mantido por mais tempo não é bom para a renda variável, é bom para a renda fixa, para os títulos, né? Em especial os títulos americanos, ok? E aí, para piorar a situação, na sexta-feira, o cenário geopolítico também começou a trazer uma aversão a risco aos mercados, com uma guerra se intensificando, né, no Irã, entre o Irã e Israel, e também entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, são 2 guerras acontecendo que, muito provável, fazem parte das mesmas jogadas ali, os conflitos. China também se envolvendo no meio de tudo isso. E esse cenário, né, de conflitos traz aversão a risco para os mercados. Bruno, o que tem a ver guerra com o preço do Bitcoin? Pessoal, sempre que tem um cenário, né, de conflitos entre grandes economias, isso traz um contexto de aversão a risco para os mercados. Então é por isso, né, que no momento da queda ontem, o Bitcoin caiu, mas nada muito significativo, e as altcoins despencaram. Por quê? Porque no mercado cripto, o que é mais arriscado são as altcoins. Por mais que você seja aí um investidor de criptomoedas, que é um mercado extremamente arriscado, você como investidor entende que o Bitcoin é o porto seguro das criptomoedas. Então é por isso que ontem houve uma grande realização, uma grande venda de altcoins. O Bitcoin ganhou dominância e o Bitcoin acabou nem caindo muito, né? Então por quê? O Bitcoin é o porto seguro do mercado cripto. Então, quando se tem uma grande aversão a risco no mercado cripto, primeiro os investidores saem das altcoins para o BTC ou para a stablecoin. Mas ontem nós tivemos um grande volume de venda
para Bitcoin. E aí, caso esse cenário de aversão a risco se intensifique, esse capital também sai do Bitcoin para as altcoins. Então, sabe aquela história de que às vezes o Bitcoin sobe primeiro para depois vir as altcoins? No momento da queda é justamente ao contrário. As altcoins caem primeiro e depois o Bitcoin cai. Perfeito? Então, isso pede atenção, porque isso pode ainda trazer mais correções para o Bitcoin. Perfeito? Depois desse contexto macroeconômico e geopolítico, vamos para a análise do BTC. Sem muita enrolação aqui, como sempre, mais uma vez, vou pedir aí para que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, perfeito? Olha só, gráfico do Bitcoin, que eu já estava monitorando aqui já há diversos dias, nós marcamos essa região de resistência com as duas linhas vermelhas, e eu estava mencionando sempre que enquanto o Bitcoin não rompesse essas duas linhas, a gente poderia esperar por correções até os níveis de suportes destacados com as linhas brancas. E aí o Bitcoin ontem, olha só, se aproximou desse primeiro nível dos 64.350 dólares, chegou muito perto na faixa dos 65 e agora está aqui consolidando nessa região. Então, o que a gente pode esperar para o Bitcoin? Será que vem mais queda? Sim, pessoal, podemos ver mais quedas para o Bitcoin. A gente já consegue ver. Primeiro, vamos olhar aqui para o gráfico semanal, né? O Bitcoin no gráfico semanal, ele pode ainda buscar a média de 9 semanas, que vai ser o nosso principal apoio, tá? Amanhã eu vou comentar um pouco sobre a média de 9 semanas, o que eu espero para a semana seguinte, levando em consideração o fechamento. Mas já vamos marcar esse nível aí, ó, com a linha azul roxa no gráfico. Esse nível, ele é a região que, se o Bitcoin perder, nós teremos um contexto de correção mais acentuado até as próximas duas linhas brancas, ok? Então, apesar do Bitcoin ter feito uma queda, ele ainda mantém a média de 9 semanas, o que é muito positivo, ele está lateralizando por aqui. E agora nós temos uma região de resistência, que eu vou destacar aqui com uma linha vermelha, essa primeira linha aqui, vou confirmá-la com uma retração de Fibonacci desse movimento, ok? Então, enquanto o Bitcoin agora, pessoal, não conseguir romper, vou ajustar aqui então, ó, enquanto o Bitcoin não conseguir romper essa faixa, né, dos 69.500 dólares aproximadamente, é de maior probabilidade um teste, pelo menos, nesse nível dos 64.350 até na média de 9 semanas ali que nós vimos, ok? Então, para você que quer fazer sua primeira compra no Bitcoin ou quer fazer uma compra fracionada, já está posicionada mais sem caixa, aqui é um nível interessante, mas é importante que você tenha um plano de ação. Por quê? Se o Bitcoin não segurar aqui, ele pode cair mais. E aí você tem que tomar uma decisão. Você realmente fez uma compra fracionada e deixou bastante caixa para comprar nos próximos níveis, ou você vai estopar essa operação para poder voltar a ficar posicionado. Daí é contigo, é por sua conta e risco, né? Então, nós temos o Bitcoin agora numa região que não é muito interessante. Por quê? Porque ele está no meio do caminho, veja só, até a resistência, 3,5%, e aproximadamente 4% do suporte. Então, é uma região de baixa relação risco-retorno para quem quer se posicionar no Bitcoin. Então, eu tomaria cuidado nesse momento, ok? Então, claramente, nós temos no gráfico intradiário, ó, um topo, né, um fundo, aí um topo mais baixo do que o topo anterior. Aí nós tivemos uma tentativa de rompimento aqui, mas formou um topo duplo, né? E aí nós temos também um topo mais baixo do que esse outro anterior no gráfico de mais curto prazo. Então, o Bitcoin tem uma linha de tendência de baixa por aqui, e é aquilo que eu menciono, né? Antes, essa linha de tendência de baixa estava aqui, daí agora ela mudou de amplitude, passou para cá, e aí ela tem agora esse nível aqui com o rompimento falso da LTB. Então tomem cuidado sempre com LTBs, tá? E, pessoal, reforço mais uma vez, enquanto o Bitcoin não romper essa primeira linha vermelha, é de maior probabilidade que ele venha nesse suporte. Se ele romper essa primeira linha vermelha, daí ele pode vir testar o próximo nível 72 e aí tentar o rompimento, mas por hora isso é menos provável. Na minha visão, veremos uma queda do Bitcoin ainda até a média de 100 dias na próxima semana, mas eu quero analisar o fechamento semanal para uma melhor visualização disso, ok? Bom, vou agora passar aqui a Ethereum. Ethereum, né, a gente tinha essa linha roxa que eu mencionei que enquanto ela não conseguisse romper, era esperado que a Ethereum viesse no suporte destacado com a linha branca. Ethereum veio nesse nível, vamos dar uma limpada aqui, começar uma análise do zero. O que chama atenção em Ethereum é que ela já perdeu a média de 9 semanas, né? Então ela está antecipada ao Bitcoin. E se ela fechar a semana abaixo desse nível, a gente pode ver mais uma semana de queda para Ethereum.
então ela precisa voltar a subir das próximas horas, entre hoje e amanhã, o fechamento, e conseguir se manter acima dos 3.333 dólares. Se isso não se concretizar, alvo para Ethereum nos 2.890, 2.900 dólares. Então, gerencie os seus riscos, ok? Então, claramente, nós temos aqui algumas regiões de suporte. O primeiro, da média de 100 dias, né? E depois, lá o mid da média de 200 e o nível da média de 9 semanas, que é a linha do meio. Então, nós temos essas 3 regiões interessantes para Ethereum, como níveis importantes aí para vocês pensarem em compras fracionadas. Essas regiões também têm confluências com os pontos de retrações de Fibo desse movimento aqui no gráfico diário. Então, expectativa de continuação para baixa, né? De baixa para Ethereum, enquanto ela não romper aqui esse nível, né? Que eu acabei de ajustar nos 3.370 aproximadamente. Fica bem visível uma estrutura de baixa aqui para Ethereum bastante didática. Vou passar sobre 2 altcoins aqui. Vocês comentaram bastante altcoins nos últimos vídeos, então eu vou aos poucos analisando essas altcoins que vocês solicitaram. Amanhã vai ter mais, tá? Então eu vou começar aqui pela Harmony. Veja só, a Harmony caindo 24% essa semana. É aquela história, né, pessoal? O Bitcoin cai 5, 6%, as altcoins caem 20, 30, 40, né? Só que a Harmony está revisitando a região dessa estrutura de alta aqui. Se a gente traçar uma Fibonacci nela, observe que ela foi didaticamente, tá? Didaticamente na retração de Fibo, galera. Então ela tá numa região de boa relação risco-retorno. Eu pensaria até em uma posição compradora em Harmony com stop abaixo de 0,80 da retração. Pode ser muito interessante aí. Por quê? Se ela proteger, se o Bitcoin não perder aquele suporte, ela tende a fazer um alvo de extensão, né? Daí ela pode vir aqui buscar primeiro mais ou menos essa faixa aqui de 0,618 e depois ela pode vir buscar 100%. Seria um excelente alvo para Harmony, né? Mas tomem cuidado aí porque o cenário, né, geopolítico está se intensificando e a gente pode ter ainda mais uma correção acentuada dos ativos, especialmente se o Bitcoin perder aquele nível de suporte lá, tá? Só que no curtíssimo prazo, galera, pode dar um trade muito interessante em Harmony, né? Porque ela tá testando aqui, veja só, e ela pode fazer um respiro antes de continuar caindo. Então ela pode fazer um respiro aqui, ó, vou colocar aqui para vocês esse potencial respiro entre 12 e até mais ou menos ali uns 20, 30%. Então eu vou marcar níveis que a Harmony pode buscar antes de continuar caindo, que vale a pena aí pensar em um tradezinho de mais curto prazo. Você que tem experiência em operações de curto prazo, a Harmony tá muito interessante para posições, ok? Então, esses são os alvos. Enquanto ela não romper esse LTB, eu pegaria apenas um respiro de curto prazo, sairia da operação e deixaria, porque ela pode fazer isso e até perder essa estrutura de alta se essa queda do Bitcoin se concretizar. Então, muita atenção, gerencie os seus riscos. E Aave, galera, Aave também sofrendo muito, veja só, ontem caiu 15%, hoje já está caindo aí praticamente 10% quando a gente olha no contexto semanal. A Aave fez uma queda de 26%, né? Ela está ameaçando perder uma estrutura de alta. Para isso não se concretizar, ela precisa respirar essa queda até o fechamento e fechar a semana acima dessa LTA que eu estou destacando com a linha branca. Um ponto negativo para a Aave é que ela perdeu essa retração desse fundo aqui, veja só, ela já foi ali abaixo de 0,80, né? Então, se ela não fechar a semana fazendo isso que eu mencionei acima desse nível, ela tende a fazer a retração desse movimento completo, inclusive já está fazendo, né? Está na faixa de 0,5 e aí ela pode buscar 0,618, né? Então, o Aave tá interessante também para quem tem a estratégia de se posicionar de forma fracionada, já daria inclusive uma primeira entrada para depois mais uma entrada nos 78 dólares, talvez seria aí uma das últimas oportunidades de comprar Aave abaixo dos 100 dólares, tá? E assim como a Harmony, ela pode fazer um belo dia, um respiro aí no curtíssimo prazo, vindo testar a média de 200 dias, que ela perdeu sua primeira resistência, rompendo esse nível, ela pode fazer um pullback lá em cima, no 108, olha só esse potencial de valorização no curto prazo, entre 9% até 20%. E vocês vão ver que muitas altcoins estão dando essa oportunidade de um day trade, talvez um swing trade curto, né? Que é um day trade que se estende por vários dias, especialmente, galera, se o Bitcoin conseguir, né, se manter nesse nível aqui e também no gráfico intradiário, iniciar um respiro até essa região de resistência. Porque ele pode vir aqui, essas moedas vão respirar junto, e aí depois o Bitcoin pode continuar corrigindo, dá para você pegar esse trade, sair da operação e depois ficar de fora e aguardar pela continuação da queda de mercado, ok? Então veja que essa correção traz
muitas oportunidades para quem tem estratégia, para quem sabe gerenciar o risco e que sabe se expor ao mercado de forma estratégica. Então, por hoje é isso. Amanhã no fechamento eu trago meu viés aqui para vocês para a próxima semana. Qualquer dúvida a respeito dessa análise, comenta aí também. Não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Um excelente final de semana para todos. Vejo vocês no próximo vídeo.